Você já recebeu uma notícia com um diagnóstico definido? Com uma resposta definida? Eu preciso te lembrar. O diagnóstico, ele é humano. Mas a resposta, ela vem do Senhor. A resposta final, ela vem do Senhor. A verdadeira resposta, ela vem do Senhor. Aqui nós vemos um rei com uma sentença. Isaías 20, no capítulo 20 de Isaías, vai nos ensinar, vai tratar conosco de um rei com uma sentença, mas de um Deus com uma resposta. Hoje nós estamos no primeiro dia, nas primeiras horas de 2026. Talvez você seja essa pessoa com essa notícia, com essa resposta. Mas eu preciso te dizer que Deus é a nossa esperança. Abra sua Bíblia aí, em Isaías, no capítulo 20, que nos diz o seguinte. A partir do versículo 1 de Isaías, vai nos falar de que o rei Ezequias, ele adoeceu de uma doença para a morte. Mas o profeta Isaías, enviado por Deus, foi até ele e com essa sentença ele diz assim: assim diz o Senhor, ordena, ou melhor, coloque a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Essa era a sentença do rei Ezequias. Mas a essência de tudo isso é a forma como ele lida com essa notícia. Olha só no versículo 2. Então virou o rosto para a parede. Uau! Isso muda tudo. E orou ao Senhor dizendo. Quando nós vemos aqui nesse versículo, Deus ele permite um aviso para o rei Ezequias. O diagnóstico, o profeta foi lá com um diagnóstico. O profeta foi lá com um diagnóstico. Pronto, uma sentença de morte. Mas a última palavra veio do Senhor. E aqui no versículo 2 a gente vê isso. Que ele se virou para a parede. Sabe o que isso nos ensina? É que o rei Ezequias ele não amaldiçoou. É que o rei Ezequias ele não se irou. Mas ele se desconectou de todas as coisas, ele se virou para a parede, ele se desconectou de tudo aquilo que estava ali ao seu redor. Você está me entendendo? E ele orou ao Senhor. Aleluia! Quando tudo ao nosso redor parecer inseguro, eu preciso te dizer, a nossa segurança está em Deus. O rei, ele não amaldiçoou, ele não chorou, mas ele se virou para a parede e orou ao Senhor. Pega essa chave, coloca ela em ação, em prática. Nós vamos seguindo aqui
No versículo 3, ah, Senhor, se servido-se de te lembrar de que ainda diante de ti, em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, ele chorou. Uma oração com sinceridade. Ele diz, lembra-te, Senhor. Não foi uma conquista, mas foi um relacionamento. Fala de relacionamento. Lembra-te, Senhor. Haviam sementes que haviam sido lançadas. Não sei durante quanto tempo, quantas vezes, mas o rei Ezequias, ele era um homem de Deus. E ele vai diante do Senhor porque havia relacionamento muito antes mesmo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que a resposta ela aconteceu porque um coração quebrantado move o coração de Deus. Um coração quebrantado move o coração de Deus. E é sobre isso. Mas nós vamos mais a seguinte, olha só o que o versículo 4 nos diz. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Mas eu quero ler o versículo 5 para que você tenha uma compreensão melhor. Volta e diz a Isaías, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aleluia! Meu Deus! Deus, ele age antes mesmo da oração terminar. O rei Ezequias estava ali orando e Deus estava agindo. Meu Deus, isso é maravilhoso, isso é grandioso. O rei orando, Deus agindo. Deus vai, fala o coração do profeta e diz, ei, volta, volta. A resposta veio enquanto o profeta ainda estava a caminho. O céu já havia se movido. Meu Deus! Havia sinceridade, havia relacionamento. Não foi ali um início de uma jornada de comunhão, de entrega ao Senhor. É sobre isso. Deus, ele está nos chamando para esse relacionamento. Talvez hoje você esteja vivendo uma sentença de morte. Talvez hoje você esteja diante de um diagnóstico que está totalmente fora do teu controle. Mas o que nós precisamos fazer? Nos desconectar desse mundo e nos conectar com Deus em oração. Foi isso que o profeta fez. Foi isso que o profeta fez. Eu preciso te dizer, Deus está acessível. Deus está acessível. Aleluia. Aleluia. A oração, ela não mudou Deus, mas ela mudou o decreto. A oração, ela não mudou a Deus, mas ela mudou a história e deu ao rei muitos anos de vida ainda. Se conecte com Deus. Se desconecte de tudo aquilo do seu medo, da ansiedade e se conecte com Deus. 2026 está nascendo e nós precisamos nos conectar com Deus para vivermos todas as bênçãos e promessas de Deus para as nossas vidas. Se essa palavra falou o seu coração hoje, eu quero que você escreva aí nos comentários.
Deus ouve orações. Deus ouve orações. E mais, eu quero que você compartilhe essa palavra com alguém que hoje necessite ouvir isso, hoje está diante de um diagnóstico. E você compartilha essa palavra com essa pessoa. E você se inscreva no nosso canal para continuar ouvindo mensagens da palavra de Deus para o seu coração. Deus é contigo.